Fala pessoal, bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar fundo no domínio da compensação de creep, o famoso shingling, lá no Codec Preps. Nosso foco total aqui é entender como configurar aquele deslocamento exato das páginas internas, sabe? Usando o Layout Details para fugir daquele pesadelo de ter informações cortadas na dobra de cadernos grampeados. Basicamente, vamos conectar a perfeição do layout digital com o que realmente acontece na física do papel. Vamos lá! Imagina só essa cena. A gente tem um livreto com design impecável. Arquivo redondinho, passa pela gravação de chapa, roda na impressora sem um engasgo sequer. Mas aí, chega na guilhotina para o corte final e o desastre acontece. As margens externas sumiram e os números das páginas nas bordas simplesmente foram decepados. Dá um desespero, né? Por que será que um arquivo que estava perfeito na tela do computador vira essa dor de cabeça colossal no mundo real? Pois é, a grande vilã dessa história tem nome: a espessura do papel. A dura realidade física é que, quando a gente dobra as folhas, as páginas internas de um material com grampo canoa são literalmente empurradas para fora. Lá no digital, a página não tem espessura nenhuma, zero. Mas na máquina, cada folha adiciona uma microcamada. E no fim das contas, esse acúmulo empurra o conteúdo da sua página fatalmente para dentro da faca de corte. Para resolver isso de vez, o nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. A gente vai passar pelo problema do creep, entender a física da dobra, olhar as fórmulas de compensação, aprender a configurar tudo no Codec Preps e, por fim, conferir os ajustes finais e a escala. Então, vamos direto para a parte 1, o problema do creep. Na nossa rotina de pré-impressão, a gente costuma chamar esse fenômeno de creep ou shingling. É exatamente aquele deslocamento indesejado, sabe? Onde a área impressa das páginas que ficam mais no miolo do caderno acaba se projetando para fora, indo perigosamente em direção à linha de corte. E a matemática é simples. Quanto mais páginas o seu livreto tem e quanto mais grosso for o papel, muito pior fica esse deslocamento físico. É o famoso efeito escadinha. Indo para a parte 2, a física da dobra. E olha, o volume desse deslocamento depende muito do estilo de encadernação que a gente escolhe. Em trabalhos com grampo canoa, o clássico saddle stitched, a lombada central vai acumulando espessura e empurra o caderno inteiro para fora de uma vez só. É um bloco só se movendo. Agora, se for um material com lombada quadrada, o perfect bound, a coisa muda. O problema fica contido ali, isolado nas páginas internas de cada seção separada, e não vai se acumulando ao longo do livro todo. É bem diferente. O que nos leva ao ponto 3, fórmulas de compensação. Beleza, a gente já entendeu o problema, mas como a gente resolve a matemática do negócio antes de ir para o software? Existem basicamente dois jeitos de descobrir a quantidade cravada de shingling que a gente precisa aplicar. A escolha entre usar a nossa fórmula aproximada ou ir para o método exato vai depender puramente do nível de precisão que o cliente exige e do tempo que a gente tem na pré-impressão. Para a maioria dos casos, a fórmula aproximada resolve super bem, e ela é bem simples, quer ver? A gente pega o número total de folhas, divide por 4 e depois multiplica pela espessura do papel. Só fiquem espertos com um detalhe, esse número de folhas muda. Se for grampo canoa, a gente conta as páginas do produto inteiro, mas se for lombada quadrada, são só as páginas daquela seção específica, do caderno. Mas aqui vai um alerta importantíssimo. A espessura do papel na fórmula tem que ser medida em microns, tá? Nada de milímetros ou polegadas soltas aqui. A regra de ouro é pegar um micrômetro profissional e medir direto do lote que vai para a máquina. Ou então, cobrar essa informação exata lá do fornecedor do papel. Isso faz uma baita diferença. Agora, e se o trabalho for finíssimo? Daquelas onde margem de erro simplesmente não existe. Aí a gente tem que apelar para o método exato. E pessoal, isso significa colocar a mão na massa. Pega o papel que vai rodar de verdade, vai até o chão de fábrica e faz um boneco usando o próprio equipamento de dobra. Aí, com uma régua de altíssima precisão, você mede fisicamente a diferença entre a borda da página de fora e da página de dentro. Esse número cravado é o que a gente vai jogar no sistema. Entendido isso, vamos para a prática no ponto 4, configurando o Codec Preps. Aqui no software, o fluxo para aplicar essa correção é super direto. Com o seu trabalho aberto, a primeira coisa é bater o atalho CTR mais I no Lidos ou CMD mais I no Mac, para abrir o Job Layout Details. Lá dentro, a gente vai procurar exatamente pela seção Shingling, ou Creep. É lá que a gente seleciona o produto e joga os valores que acabamos de calcular. Você coloca nas caixinhas Inner para as páginas do miolo e Outer para as de fora. É exatamente esse painel que salva as margens de serem decepadas num caderno grampeado. E não dá para errar a mão na direção dos valores, viu? Funciona assim. Se você colocar valores positivos e a opção de escala não estiver ativada, a imagem vai ser empurrada em direção à lombada, encolhendo a margem interna. Valores negativos fazem o caminho inverso, jogando a imagem para longe da dobra.
tem que ter muita atenção nessa hora para não acabar piorando o que a gente está tentando consertar. Chegando agora na reta final. Ponto 5. Ajustes finais e escala. Gente, essa é a verdadeira dica de ouro do Preps. Sabe quando o design exige que a medianize, a calha lá no meio, fique absolutamente intacta? Nesses casos, em vez de empurrar as páginas e estragar o layout, a gente tem a opção Scale. Marcando essa caixinha, o software faz uma escala progressiva e super sutil nas imagens. Elas vão se ajustando para caber em vez de simplesmente deslizarem para o lado. Isso salva a vida de quem tem elementos críticos bem na bordinha da página. E para quem roda volume, ficar fazendo isso na mão toda vez não dá, né? O pulo do gato aqui é usar as regras de auto-shingling do Preps. A gente pode deixar definido no perfil os parâmetros baseados no estilo de encadernação e no número de páginas. É só acertar a preferência hífen, auto-shingling e pronto. Daí para frente, o sistema já faz o cálculo matemático e ajusta as compensações automaticamente para os próximos trabalhos que usarem o mesmo papel. É eficiência pura. Só para não deixar passar em branco, além desse deslocamento que a gente focou aqui, dobrar muitas folhas juntas pode dar uma leve entortada, uma torção na folha. Para corrigir isso, o software tem o bottling. Ele rotaciona um pouquinho as páginas na direção contrária a esse entortamento, compensando o erro ativamente antes mesmo de gravar a chapa. Fantástico, né? Pessoal, no fim das contas, compreender tudo isso, entender a espessura do papel em microns, dominar os menus de configuração do Preps ali no Layout Details e botar o auto-shingling para trabalhar, não é só para evitar cortar letrinhas. É sobre dominar de verdade a conversão do mundo digital perfeito para a vida real da impressora. Com essa integração toda, a gente economiza dezenas de horas e uma montanha de chapas perdidas. E a pergunta que eu deixo para vocês pensarem é a seguinte: com esse software de compensação ficando cada vez mais inteligentes, como será que essa automação vai transformar a velocidade e a economia das nossas gráficas na próxima década? Fica essa reflexão para a próxima vez que vocês abrirem um job para impor. Um abraço e até a próxima análise.